Como nós dissemos desde o início da nossa apostila sobre história bíblica, que a nossa história tem que alcançar dois tipos de crianças: a criança não crente e a criança crente. Nós explicamos para vocês como colocarmos dentro da história os 6 pontos para a criança não crente. Então memorize isso. Os 6 pontos sempre devem estar dentro da sua história para nós alcançarmos e mostrarmos à criança não crente o caminho da salvação. Também nós temos que nos lembrar das crianças crentes que estão dentro da nossa aula. A criança crente precisa também ser alcançada. E como isso é feito? Por exemplo, quando nós escolhemos um capítulo para contar aquela história, um capítulo da Bíblia ou uma história qualquer, nós temos que achar dentro daquele capítulo ou dentro daquela história lições que a gente chama de vitamina para nós mostrarmos e aplicarmos a criança crente dentro da nossa lição. A criança não crente, ela precisa conhecer a Deus, vocês se lembram os pontos? Conhecer quem é Jesus, o que é o pecado, que Jesus morreu e ressuscitou e que ela tem um presente da salvação para receber. A criança crente já sabe tudo isso, não é? Os 6 pontos ela sabe quem é Deus, ela sabe quem é Jesus, o que é pecado, mas ela precisa de vitamina para crescer no conhecimento de Deus. Dentro de um texto bíblico ou de uma história, nós podemos encontrar várias lições. Por exemplo, voltando à história de Pedro, nós encontramos 2 vitaminas lá, 2 lições. Quando eu disse que a igreja estava orando por Pedro, é uma lição: orar. Depois, lá na frente do texto, nós vemos que Pedro obedeceu à voz do anjo quando o anjo disse para que ele se levantasse, se arrumasse e o acompanhasse. Então Pedro obedeceu. Então nós encontramos 2 lições nesse texto: que a igreja orava e que Pedro obedeceu. Nós podemos encontrar muito mais lições dentro de um texto, às vezes 10 lições, às vezes 1, às vezes 4, mas sempre deve ser aplicada uma lição de cada vez, uma vitamina de cada vez. Leiam aí na apostila. O ensino para a criança crente deve ser aplicado somente na vida da criança crente. Já diz tudo. Ensino para criança crente, ECC. Nós usamos esta sigla para que você aprenda na linguagem que nós estamos sempre falando como professores. Quando eu disser quais os pontos que você achou, você já sabe que é para a criança não crente. Qual ECC você vai aplicar na sua história? Então, é o ensino para a criança crente. Então, nós podemos encontrar vários ensinos, várias lições dentro de um texto, mas naquele momento Deus vai te tocar qual lição será aplicada à sua vida, ou seja, a vida da criança crente dentro da sua lição. Como eu já disse, dentro da história de Pedro, nós podemos encontrar 2 lições: que a igreja orava, então temos uma lição, oração, e que Pedro obedeceu ao anjo. Então, segunda lição, obedecer. Nesse contexto que nós estamos falando da história de Pedro, nós devemos escolher apenas uma lição, apesar que nós encontramos 2, obediência e oração. Mas nós temos que aplicar somente uma vitamina de cada vez. E o escolhido foi oração. Por isso que eu apliquei, né? Quando devemos orar? Por quem devemos orar? Então, quando você for contar a história, que neste caso é a história de Pedro, você deverá escolher apenas uma dessas lições, uma dessas vitaminas. E jamais, nunca deve se colocar mais de uma lição dentro da nossa história. Porque a criança vai ficar confusa. Imagina, ela tem que entender que ela tem que obedecer, porque Pedro obedeceu à voz do anjo, ela tem que orar assim como a igreja fazia constante oração por Pedro. Não, vamos devagar. Uma vitamina de cada vez, uma lição de cada vez. Repetindo novamente para a memorização, que quando você já escolheu, por exemplo, na história de Pedro, nós escolhemos a lição de oração. Apesar que nós encontramos 2 vitaminas lá, obediência e oração.
mas nós escolhemos oração. Então, quando eu escolho uma lição, eu devo usar uma destas frases. Ou eu uso Deus quer que você ore, a Bíblia manda que você ore, ou a Bíblia diz que você ore. Você vai usar uma dessas frases para mostrar à criança crente que a ordem não é sua, mas sim de Deus. Vá até aquela página onde diz como aplicar o ensino à criança crente. Vocês podem ler aí que nós podemos encontrar a lição bíblica dentro do texto bíblico ou então do versículo bíblico. Por exemplo, vamos supor que você tenha escolhido um texto que você não achou nenhuma lição. Às vezes isso é impossível, né? Quase impossível, mas vamos supor. Supondo que você vai contar uma história não bíblica, uma história moral, de lição moral para a criança, e você não encontrou nenhuma lição. Volto a repetir, é quase impossível. Aí você pega um versículo daquela lição que você quer aplicar aquele dia. Vamos supor que você tenha escolhido a história de Guilherme e Mariana, e ali tem uma narrativa, e você não conseguiu encontrar uma lição bíblica dentro daquela história. Então, suponhamos que você quer aplicar a vitamina, quer aplicar a lição na vida da criança sobre paciência. E dentro daquela história você não encontrou sobre paciência. Então você busca um versículo bíblico que fale sobre paciência. E você pode então pegar aquele versículo e falar, a Bíblia fala aqui no versículo tal, que fulano tal teve paciência e Deus quer que tenhamos paciência. Aí você coloca a aplicação pessoal. Quando Deus quer que tenhamos paciência? Quando alguém pede para você esperar à porta, ou você fazer alguma coisa, ou então você receber um presente somente no dia do seu aniversário, você tem que ter paciência para chegar o dia e receber o presente. Enfim, você pode escolher no próprio versículo que você escolher, caso você não tenha encontrado na sua história. E é claro que isso é muito difícil de acontecer. E aí, professores, acharam difícil? Talvez você esteja dizendo, acho que não vai dar para mim, porque é muita coisa para decorar. Mas vejam bem, se vocês vão a uma escola bíblica para contar uma história, e se você simplesmente não aplicar os 6 pontos e nem o ensino para a criança crente, a sua história foi apenas cheia de fatos, mas não teve verdades bíblicas. Não houve uma aplicação da lição na vida da criança crente e nem falou de Jesus à criança não crente. Será que valeria a pena você chegar a um lugar, a uma escola supostamente bíblica, que tem de ensinar a palavra de Deus e apenas contar acontecimentos? Narrar fatos? O que a criança vai ter de modificação na sua vida, não é verdade? Nós somos evangelistas de crianças. Nós temos de fazer a diferença. É muito importante a história dentro da aula. Ela é a cereja do bolo, podemos dizer assim. Nunca vá contar uma história sem colocar os 6 pontos do caminho da salvação para a criança não crente e tampouco o ensino para a criança crente. A criança crente, quando chegar em casa, ela vai dizer, mãe, a Bíblia fala, ou a Bíblia manda, ou a Bíblia diz, ou Deus quer que eu ore. Ela recebeu o quê? Um ensinamento. Ela foi tocada pela sua história, não simplesmente pelos fatos, mas pela lição que você colocou e aplicou na vida dela, para que haja uma mudança de atitude na vida da criança. Não adianta você fazer uma escola super bem decorada, ter todos os acessórios, mas a história pobre, sem o ensinamento para a criança crente e sem mostrar a salvação para a criança não crente. Vão simplesmente ser palavras jogadas pelo vento. Veja a importância de nós evangelizarmos as crianças. Ensina ao menino. A palavra é muito clara, ensinar. Não é simplesmente contar
ou falar, é você aplicar, ser também o exemplo para as suas crianças. Há professores que contam muito bem histórias, aplicam o ensino, mas as suas próprias vidas não são exemplo para a criança. Então, viva o que você ensina. Isso é muito importante. As crianças são muito observadoras. Elas veem em você algo assim maravilhoso. Ela é minha professora. E eles têm um carinho muito grande pela gente, porque nós começamos a participar da vida deles. Nós estamos ali todas as semanas participando, compartilhando as verdades da Bíblia e também sendo o exemplo. Se você ensina sobre o amor e você é uma pessoa que não ama as crianças, eu acho que não é este o seu chamado, o ministério infantil. Talvez seja um outro, mas eu creio que nem isso, né? Porque o amor tem que estar em todas as áreas da nossa vida, em todos os ministérios. Veja o seu exemplo, cuide do que fala, cuide do que você diz, do que você pratica, principalmente na frente das crianças, porque elas vão aprender pelo seu exemplo. Espero que tenham aprendido e qualquer coisa estamos aqui para tirar as dúvidas. Não desista do seu ministério. Este é um ministério maravilhoso, ensinar o menino o caminho em que ele deve andar. Eu me sinto privilegiada de estar sempre cuidando, tentando fazer coisas novas, diferentes, à luz da palavra de Deus para alcançar as crianças com o amor do Senhor. Que Deus os abençoe. Estamos aqui para qualquer dúvida. Liguem, escrevam. Estamos aqui à disposição para tirar dúvidas e vocês pratiquem bastante. Vão à frente do espelho, contem histórias, porque é assim que nós começamos. O meu abraço a todos. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.